Olá, meus queridos, olá, minhas queridas. Vamos para mais um vídeo da série sobre gestação, tentante, maternidade e todas essas tretas da vida de quando a gente escolhe colocar mais um serzinho neste mundo. Enfim, hoje a gente vai falar sobre a época de tentante. Eu, na época que resolvi engravidar, já não sabia nem o que era tentante. Gente, eu sou ainda, estou aprendendo muito com todas essas experiências da vida e com vocês especialmente, mas enfim, eu nem sabia o que era tentante, já começa por aí, né? Então, já que eu também não sabia, pode ser que mais pessoas não saibam. Tentante é a fase em que a gente está tentando engravidar, né? Então, essa fase é, ao meu ver, pelo menos até agora, estou aqui no quinto mês, então até agora é a fase que eu acho que é a mais difícil de todas. Se bem que, gente, nem sei se tem fase mais difícil, porque o comecinho, quando você descobre que tá grávida também, né? Na época de tentante, a gente projeta todo um glamour depois que a gente pega o positivo no exame de farmácia. Bom, não deu para guardar muito aqui, né, a minha expressão, mas eu vou fazer um outro vídeo que eu vou falar sobre o glamour do positivo e eu vou trazer um pouquinho de algumas informações, porque eu fiquei tão focada no glamour do positivo, gente, na minha época de tentante. Eu vou falar especialmente de mim, tá bom? Claro que, né, se eu fosse falar de uma forma terapêutica, esse vídeo ficaria com 10 milhões de minutos, mas eu vou contar um pouquinho da minha experiência e a partir de tudo que eu contar para vocês, aqui nos comentários, me enriqueçam, por favor, coloquem o que vocês passaram, mamães ou tentantes, me contem o que vocês estão sentindo, o que vocês sentiram, o que vocês têm medo ou não, o que vocês aprenderam, que a partir daí eu posso criar outros vídeos, tá? Sobre tentante 2, tentante 3, a gente fala sobre isso porque é uma fase muito complexa. E falando de mim, né, trazendo aqui a minha experiência para vocês, na época que eu estava tentando, eu via tanto, né, as mulheres que conseguiram engravidar e todo o glamour, né, no YouTube a gente vê tanto vídeo de mulher que conta pro marido como que engravidou e conta como pro marido como engravidou, não porque o marido sabe, né? Conta como que pegou positivo e faz toda uma festa para contar que tá grávida. E aí é o glamour, né, gente? Você fica assistindo aquilo e fala: "Nossa, que lindeza". Vou contar para vocês como eu peguei meu positivo no próximo vídeo, que vocês vão ver que assim, tem muita mulher que vive glamour, mas tem as mulheres que nem eu, que, né, história da vida real nem sempre é glamourosa, tá, gente? Mas enfim, voltando para a história de tentante. Cada mulher tem um tempo único. Só que na hora que a gente está lá tentando engravidar, quem é a criatura que tem paciência de acreditar que a gente vai engravidar quando for a hora certa? Ai, como é difícil, gente. Olha, tem mulher, né? Eu aqui tenho algumas amigas no meu grupinho que estão engravidando, que a gente tá passando por esse momento tão especial juntas. O que eu tô muito feliz, porque na época que eu tava tentando não tinha nenhuma amiga grávida, não tinha nenhuma pessoa próxima grávida, e aí eu estava sozinha, porque eu e meu companheiro a gente não quis contar pra ninguém que a gente tava tentando, e eu também não tinha nenhum exemplo próximo, então lascou duas vezes, né? Eu tava contando só com a internet, por isso até que eu quis fazer essa série de vídeos no canal, porque eu estava me sentindo muito sozinha. Mas enfim, então eu via mulheres engravidando na primeira tentativa. As minhas amigas, inclusive, as mais próximas, todas elas no primeiro mês já engravidaram. E aí é claro que você vai se comparar. E se você está criando ansiedade, se você quer muito alguma coisa, né? Família, hoje eu me sinto super expert, sabe? O que acontece? Efeito Zenão. A gente coloca muita atenção naquele assunto e a gente paralisa, né? Então, a minha época de tentante nem foi tão demorada assim.
Em teoria, eu tentei por 7 meses, no 7º mês que eu engravidei de tentativas. Não foi muito longo, né? Para mim foi uma eternidade, mas eu sei que eu estava completamente dentro do esperado. Fui no médico, ele falou: Adriana, na sua idade, eu tô hoje com 33 anos, ele falou: na sua idade, pode ficar tranquila, tenta aí durante um ano. E outra coisa, eu vou fazer um novo vídeo também, gente, falando da diferença do processo de pré-natal que é no Canadá e no Brasil. Eu moro no Canadá e aqui é completamente diferente de como a gente lida com a gestação no Brasil. Então, assim, aqui eles não fazem nenhum exame, né? Como no Brasil a gente faz um trilhão de exames antes de engravidar. Claro, o médico dá algumas sugestões de já ir tomando vitamina, de cuidar da saúde e tudo mais. Mas se a gente não tem nenhum problema aparente de saúde, o médico falou: vai brincando, vai tentando que uma hora vem. Na tua idade, um ano e meio é a coisa mais natural do mundo de você esperar. Se depois disso vocês não conseguirem, a gente faz alguns exames em você, no seu companheiro e vê se tem algum problema. Mas enfim, né? Eu conheço várias pessoas, tanto pacientes minhas quanto conhecidos mesmo, que tentaram durante 3, 4 anos, alguns, infelizmente, às vezes até 10 anos. Penso que é uma angústia de você viver 10 anos da sua vida focado só nisso, né? Quanto mais ansiedade a gente coloca, mais difícil fica. Com a saúde perfeita, sem problema nenhum, e realmente a causa era a ansiedade, né? Mas como você fala para uma mulher que está tentando engravidar que ela não pode sentir ansiedade? Eu falo isso para as minhas pacientes e eu senti na minha pele, literalmente, o quanto isso atrapalha. Eu mesma tomando florais de Bach, tendo consciência do quanto as minhas emoções me influenciavam, eu mesma fui vítima da minha própria ansiedade. Então, realmente, gente, não é historinha para deixar a mulher mais calma, não. A ansiedade atrapalha sim. Só que a gente precisa de um equilíbrio, né? Você vai sim procurar técnicas florais, enfim, questões, né, atividades, vai se ocupar das outras coisas da sua vida, não fica só pensando nisso. A gente pode sim trabalhar a ansiedade, mas eu gosto de ser realista. Não vá acreditar que porque você toma floral, porque você medita, você deixou de ser humana, né? Você vai pensar, a menstruação vai vir, você vai ficar chateada, você vai questionar se você é uma mulher capaz de gerar um filho quando vem a sua menstruação. É normal. Então, minhas queridas, especialmente as mulheres, eu sei que tem muitos homens aqui assistindo o vídeo e eu tô adorando isso, mas essa é realmente uma sensação muito da mulher, né? Por mais que o papai também esteja aí ansioso, a mulher é ela que está vivenciando toda essa experiência, né? É ela que está lá sentindo cólica, sentindo o peito inchar, e aí cria toda aquela expectativa, né? Ai meu Deus, meu peito inchou, vou menstruar ou tô grávida? Nossa, tô com enjoo. E aí, é o hormônio da menstruação, que muita mulher sente enjoo, né, antes de menstruar, ou é enjoo de gravidez? Nossa, tô sentindo minha barriga dura. Tô com cólica. E aí, é gravidez ou não é? Então, meus queridos, minhas queridas especialmente, como é difícil essa fase. Então, no meu caso, eu estudava sobre gestação, estudava sobre alimentação, o que piora, o que não piora. Isso é muito de cada um, gente. Olha, essa coisa de alimentação, quero fazer um vídeo especial sobre isso também, mas assim, claro, cada um de nós sabe, né, quais são os alimentos saudáveis, quais são os alimentos que não são saudáveis, mas o meu médico aqui no Canadá me falou uma coisa tão simples, mas que foi tão verdade. Eu falei: ai, mas não pode comer isso, não pode comer aquilo, cafeína, eu sou a louca do café, né? E ele falou: Adriana, calma. Linha de medicamento, linha de alimentação, cada cultura tem a sua. Aqui no Canadá a gente fala que não pode comer carne crua, não pode comer peixe cru, mas no Japão as mulheres grávidas comem peixe cru, entendeu? E elas engravidam e os bebês nascem saudáveis. Na França, por exemplo, as mulheres tomam vinho estando grávidas e tá tudo bem, os bebês nascem com saúde. Aqui no Canadá a gente não pode tomar álcool, né? É sugerido que você não beba álcool durante a gestação, enfim. Então claro, tem todo um bom senso, mas o médico me falou uma coisa que fez muito sentido. Ele tenta evitar aquilo que você sabe que em teoria vai fazer mal para o bebê. Drogas, álcool, alimentos, né, com muita chance de ter uma infecção de bactéria, tudo isso vai fazer mal para quem? Vai fazer mal para você. Se você toma muito álcool, se você usa muitas drogas, isso tá te fazendo mal. Se faz mal para você, vai fazer mal para o seu bebê. Se você tem uma alimentação X
e esses alimentos fazem bem para o seu corpo, ou se você não faz muitos excessos de alimentos que não são tão saudáveis, mas está tudo bem com o seu organismo, o seu bebê é parte de você, vai fazer bem para você também. Então, essas coisas simples que a gente fica tão obcecada, gente, na época de tentante, a gente fica louca, a gente fica obcecada e fica estudando sobre tudo isso que eu falei para vocês, mas aquilo cria tanta tensão, cria tanta ansiedade que a gente só se coloca no patamar do erro. O que eu tô fazendo de errado? Porque eu tô tomando coisa errada, eu tô tomando banho errado, eu tô transando errado, eu tô, sei lá, pulando 3 pulinhos que eu fiz para passar um longuinho, promessa, eu tô pulando errado. Então, minhas queridas, a minha maior sugestão é: entenda que você é humana, tá? É claro, se você tem questões com a sua saúde, vai procurar o seu médico, mas vai também procurar um terapeuta. Por favor, faça isso por você, tá? Busque um terapeuta, a técnica que for melhor para você. Toma floral, faz teta healing, vai no psicólogo tradicional, qualquer coisa, mas vai conversar, vai botar para fora os seus anseios, os seus medos. É fundamental que você aprenda a lidar com as suas emoções, porque por mais que você cuide, você vai ficar ansiosa, é fato. Por mais que você cuide, você vai ficar esperando aquilo, você vai ficar triste quando a sua menstruação vier, você vai ficar pensando: ai meu Deus, meu corpo mudou, é TPM ou é gestação? Porque é igual, gente, cada mulher tem uma reação, é claro, né? Eu detestava ouvir isso nos vídeos, meu Deus do céu, como assim? Tem que ter um sinal específico. Gente, não tem porque cada mulher é única. Então, assim, a gente vai se frustrar, a gente vai ficar chateada, mas é fundamental que você aprenda a lidar com isso. Use as técnicas que você puder para se acalmar, mas entenda que você é humana, que você tem permissão sim de ficar triste quando vem a sua menstruação, de ficar em dúvida querendo sinais exatos no seu corpo para facilitar a sua vida e saber se você está grávida ou não. Enfim, minhas queridas, se permita ser humana, tenha alguém para conversar. Essa foi uma das coisas que na minha época, se eu pudesse fazer de novo, talvez eu teria mudado isso. Eu não estava com nenhum terapeuta me acompanhando nessa época, mas eu senti muita falta e isso com certeza teria me ajudado. Quando eu fiz um tratamento rápido com uma osteopata, aqui no Canadá a gente usa muito a técnica da osteopatia, que é maravilhosa, ela me ajudou tanto e eu engravidei no mesmo mês que eu fiz a sessão com a osteopata. Por isso que eu digo, né? Não que, ai, pelo amor de Deus, gente, eu não tô falando que é o botãozinho que você vai apertar, tá bom? Procure um terapeuta, porque isso vai te ajudar muito a liberar suas emoções, a liberar suas tensões e preocupações, a sair dessa postura de que você está fazendo alguma coisa errada, você não está fazendo nada errado, tá? Não esqueça disso, mas é muito bom ter alguém para conversar. Se você não está fazendo em segredo e você tem um parente, se você tem uma amiga querida que já passou por essa experiência e pode te ajudar, por favor, conte com essa amiga. Na minha época eu não tinha ninguém tão próximo para contar comigo, mas assim, eu senti muito essa falta. Talvez se eu tivesse com um terapeuta eu teria ficado mais tranquila. Tinha o meu companheiro, claro, para conversar, eu conversava algumas coisas com ele, mas assim, também é a primeira experiência da vida dele, ele estava tão sem munição quanto eu. E como a gente é mulher, a gente precisa conversar com outra mulher, a gente precisa sentir o que a outra mulher sentiu, a gente precisa desse tipo de empatia especificamente nessa época. Então, minha querida, confia que você está fazendo tudo certo, tá? E se permita ser humana, é normal, a gente vai ficar estressada na época de tentante, a gente vai ficar ansiosa, o importante é você cuidar de você do jeitinho que der, tá bom? Então, essas aqui são algumas das questões, né? Como eu contei um pouquinho, no meu caso, eu demorei uns 7 meses tentando aí e estudando tudo que eu podia sobre alimentação, maternidade, procurando vídeos de outras tentantes que estavam lá tentando pegar o positivo. Eu lembro que eu fazia, aqui no Canadá a gente não faz exame de sangue para confirmar a gravidez, a gente só faz o exame de farmácia. Então eu tinha na minha casa uma coleção de exames, né, de teste de farmácia e cada mês, eu nem esperava a menstruação atrasar, tá, gente? Todo mundo recomenda, não, espera
pelo menos há uma semana a menstruação atrasar. E eu, é claro que eu não aguentava. Às vezes eu comprava aquele teste que vê 6 dias antes e já fazia o teste. Sempre dava negativo, negativo. Meu namorado falava, para de fazer esses testes que você tá ficando louca. A gente fica louca mesmo, a gente faz teste mesmo. Aqui tem uma loja que chama Dollarama e aqui vende teste de farmácia por $1. E era aí, quando eu descobri, eu lotei o meu banheiro de teste do Dollarama. E aí, o que aconteceu? Teve um mês, eu engravidei em agosto. Eu peguei o positivo em agosto, mas eu engravidei em julho, né? E aí, a minha última menstruação, que foi em julho, eu tinha feito. Não, minto, foi o único mês que eu não fiz nenhum teste. E aí, eu menstruei normal. E aí, quando chegou em agosto, que eu tinha engravidado, mas ainda não sabia, obviamente, né? Foi muito engraçado, porque um dia antes encontrei minhas amigas, a gente tomou vinho e tudo mais, e eu tava com cólica, né? O meu maior sinal de que a minha menstruação ia vir é a cólica. Eu sentia bastante cólica, não assim, nossa, absurda, mas quando desce a minha menstruação, sinto bastante cólica. E aí eu tava com muita cólica, né? E nesse dia eu fiz tudo que não podia. Bebi, arrastei móvel, fiz um monte de coisa. E aí, por desencargo de consciência, que eu vou contar mais detalhes no vídeo do positivo, mas aí eu fiz o teste e descobri o positivo. Quantos dias eu estava de atraso? Nenhum. Eu tinha menstruado dia 13 de julho, teoricamente eu menstruaria dia 13 de agosto, que meu ciclo é normalmente de 30 dias. Pois é, fiz o teste dia 13 de agosto e peguei o positivo no mesmo dia. Então, minhas queridas, só para dizer que não tem regra, tá? A gente pode se inspirar com a história da amiga, com as blogueiras que a gente acompanha, mas a nossa história é única. A única reação que eu tive de diferente foi diferente não, né? Porque era igualzinho minha TPM. Eu sentia muita cólica e eu tinha certeza que eu ia menstruar. Como assim eu tava com cólica e tava grávida, né? Não sabia disso. Pouquíssimas pessoas relatam cólica. Até hoje, a maioria das pessoas que eu converso, nenhuma delas teve cólica. Eu tive muita cólica na gravidez. E o peito inchado, que era normal também da menstruação, nenhum outro sinal. Não tocou nenhum sininho no dia que eu engravidei, não tocou nenhuma luzinha vermelha, né? Eu fiz o positivo simplesmente para. Depois eu vou contar os motivos pelos quais eu fiz, mas enfim, fiz só com 100% de certeza que ia dar negativo de novo e deu positivo. Então, minhas queridas, a gente precisa, né, entender que cada corpo é único, cada mulher é única, cada experiência é única. Faz aquilo que o seu instinto fala para você que é certo. O certo é esperar uma semana para pegar o positivo, porque, né, muitas pessoas relatam, espera, porque é normal ter aborto espontâneo, né? Às vezes você teve uma menstruação um pouco mais forte e aquela menstruação, na verdade, não é uma menstruação, é um aborto químico, o que é muito triste para quem está tentando engravidar, né? As pessoas falam, é natural, acontece, o seu corpo reconheceu que aquele bebê não estava se desenvolvendo e já mandou embora. Então, assim, é uma bênção da natureza. Mas qual é a mulher que está tentando engravidar que quer saber de bênção da natureza? A gente não quer saber de bênção nenhuma, a gente quer um bebê dentro da barriga, né? Então, minhas queridas, sinta o que o seu instinto está te pedindo, tá? Se você é dessas que não quer se apavorar, prefere esperar aí 1, 2 semanas para fazer o teste, faça isso, siga o seu instinto. Mas se você está muito ansiosa, você pode pegar o positivo no primeiro dia do atraso, entendeu? Claro, infelizmente, se acontecer um aborto químico depois disso, você vai ficar muito chateada, porque você sabia que estava grávida, mas de repente não está mais. Então, assim, infelizmente, é um mundo que a gente vive não só da gravidez, mas de tudo. A gente vai passar por frustrações, a gente vai passar por decepções na vida, mas também pode passar por tudo lindo e maravilhoso e a gente cria tensão e preocupação sem necessidade, né? Então, o que eu posso te dizer, minha querida tentante, se esse é o seu momento, se esse é o seu caso, viva a sua experiência. Se puder, tenha alguém ao seu lado para dividir esse momento, para dividir as suas angústias, para dividir as suas dúvidas, porque por mais que a gente estude, é um momento de total escuridão, de total incerteza, que a gente, por mais que tenha comprovações científicas, a gente continua na dúvida de tudo. Então, ter um humano, de preferência uma humana, que possa estar ao seu lado dividindo experiências, vai ser muito bom, vai ser muito interessante. Mas a par disso, sinta-se livre.
tá? Se permita viver a sua história, a sua experiência do seu jeito. Não tem jeito certo, não tem técnica certa, não tem macumba certa. Faz aquilo que o seu instinto está te pedindo, confia muito, tá? Ah, e uma coisa que eu costumava me convencer enquanto eu estava tentando, eu, como vocês sabem, eu sou a louca da astrologia, né? Então eu ficava pensando, olha, eu tô querendo que esse bebê venha esse mês, aí vem a menstruação. Ah, não, tem que vir esse mês, aí vem a menstruação. Aí eu parava e pensava, ok, essa alma está vindo porque ela quer, do jeito que ela quer, na hora que ela bem entender. O mínimo que ela tá fazendo lá é escolhendo o mapa astral dela. Se ela tá escolhendo o mapa natal dela, deixa ela escolher que signo que ela quer vir, que ascendente que ela quer vir, né? Então, quando eu pensava assim, eu me acalmava um pouco. Essa alma tá escolhendo o jeitinho que ela quer vir neste mundo. Então, quem sou eu na fila do pão para ficar, né? O tempo todo querendo controlar que mês que eu vou engravidar. Isso ajudou bastante. E uma outra técnica também que ajuda bastante, dentre as terapias que a gente pode fazer, né? Só para desabafar e se sentir melhor, é você trabalhar as questões com seus pais, tá? Principalmente com a figura paterna. Muitos estudos da metafísica, da constelação familiar, enfim, vários e vários estudos mostram que muitas mulheres que têm dificuldade de engravidar, né, e enfim, têm dificuldade de lidar com essas questões, né, dificuldade para você pode ser 2 meses, né, o que não é, segundo os médicos, não é considerado dificuldade, mas enfim, para o seu emocional, 2 meses pode ser considerado dificuldade, até 10 anos, 15 anos tentando engravidar. Quando a gente trabalha as questões com os nossos pais, a gente desbloqueia as questões de gerar uma vida. Então, trabalha isso com carinho, tá? Se você tem questões pendentes com os seus pais, busca uma constelação familiar, busca alguma técnica terapêutica ou simplesmente trabalha aí o seu emocional, que isso vai te ajudar bastante, principalmente com a figura paternal, porque o pai é o que traz a vida para dentro da barriga da mãe, né? Então, tudo aquilo que está relacionado, mal resolvido com o nosso pai, com a figura masculina do pai, pode trazer problemas no momento de engravidar. Então, olha para essas questões com bastante carinho, que você pode acelerar aí o seu processo, tá bom? Então é isso, minhas queridas. Deixem aqui a riqueza das experiências de vocês nos comentários. A gente vai continuando esse assunto. Temos muitos temas já preparados, mas todas as dúvidas que vocês trazem ou todos os depoimentos, eles podem virar vídeos para a gente ir se ajudando. Como eu disse, eu estou tão feliz de estar fazendo essa série, porque vocês estão amando tanto que eu estou amando mais ainda, principalmente pelo fato que eu me senti muito desamparada nessa época. Então, é muito importante enquanto eu puder ajudar outras mulheres a não se sentirem desamparadas, essa é a minha maior felicidade. Então é isso, queridas, nos vemos nos próximos vídeos. Um beijo enorme e até a próxima!